Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda semana de aula. Nessa semana a gente vai ver o método descrito nesse livro aqui. Eu tenho esse livro. Comprei esse livro porque esse autor é citado duas vezes lá no livro do professor Ranvier, no qual ele descreve que ele escreveu um outro livro que não é esse, Métodos Geométricos para Cálculo de Velocidade, que facilita muito os cálculos do PCQM. E é verdade, né? A gente vai ver isso a semana que vem, tá? Nós vamos ver esse método aqui, galera, basicamente para treinamento, principalmente dos novatos, para você saber o que você vai observar no sítio de colisão e treinar com as continhas. Mas nós não vamos fazer laudo baseado nesse método aqui, tá? Em primeiro lugar, porque tudo que você resolver com ele, você pode resolver com PCQM, tá? Porque esse método tem uma desvantagem, que é incluir a velocidade de danos no momento da colisão. O PCQM não faz isso. Então a gente elimina essa parte, essa subjetividade, tá? Quanto a isso. Tem uma outra consideração a fazer aí, que é o seguinte: ele atribui direção e sentido para a energia, que foi, eu até pedi para vocês fazerem isso lá na última aula. Eu pedi para vocês calcularem a energia na direção X e energia na direção Y, né? Mas obviamente eu sei que não se faz isso. Eu também acho que o autor do livro sabe isso, né? Só que ele não fez essa ressalva no livro, ele atribui e pronto. Na verdade, o que eu pedi para vocês calcularem foi a energia na direção da velocidade da direção Y e a energia da velocidade que está na direção X. Então, ó, a gente pode decompor a velocidade em direção X, na direção Y, e aí eu posso calcular a energia sim associada a essa velocidade. Então, quando a gente estiver falando de energia na direção X, energia na direção Y, o que eu estou falando é energia associada à velocidade ou ao corpo que estiver naquela direção, tá? Então, a demonstração de soma da energia total, ó. Essa daqui é o valor da energia se você calcular aquela velocidade aqui, ó. Beleza? Calcula essa velocidade. Qual que é o valor da energia cinética? Pego a massa do carro, a velocidade que eu encontrei, jogo quadrado e divido por 2, beleza? Se eu projeto essa velocidade no eixo X, encontro a velocidade Vx e aí eu consigo a energia, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Ó. Vx é V cosseno θ, tá? Vy é V seno θ. A energia da velocidade na direção x é m Vx ao quadrado sobre 2. A energia na direção y é m Vy ao quadrado sobre 2. O Vx eu substituí por isso aqui, ó, V cosseno θ. O Vy por V seno θ. Aqui eu já fiz a soma num passo só, ó, quadrado, quadrado, né? Quadrado, quadrado, beleza? E já somei. Tiro mv ao quadrado sobre 2 em evidência. E a gente fica aqui com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso dá 1 vezes isso daqui. É o mesmo resultado lá de cima. Então, energia na direção x. E aí de novo, hein? Estou falando da velocidade. E energia da direção y. Beleza? mv ao quadrado, mv ao quadrado. Aí eu pedi para vocês fazerem esse exercício. Vocês fizeram. Deve ter encontrado esses valores aí, ó. Calculando a energia por essa velocidade, encontra esse valor. Calculando a soma das energias pelas velocidades x e y, encontra esse valor. Dá uma pequena diferencinha, mas é questão de arredondamento, tá? A mesma coisa a gente pode fazer para os corpos, tá? Se eu tenho um corpo nessa direção e um corpo nessa direção, eu consigo atribuir a energia para um corpo que está nessa direção e a energia que está para o corpo nessa direção. Então, não estou atribuindo energia a direção nenhuma. Estou atribuindo energia ao corpo que tem uma determinada velocidade, que está naquela direção, naquele sentido, beleza? Então, feitas essas considerações aí,
o cálculo, isso não é importante para nós. A aplicação do método basicamente é o seguinte: a gente vai estabelecer eixos orientados conforme o movimento dos veículos no instante da colisão. Eu só vou ensinar esse método aqui por causa disso, tá? Principalmente para os novatos. Para ir acostumando, você ter uma memória automática aí do que você vai ter que encontrar lá no local, tá? Em seguida, calculamos, com base nos vestígios, as energias cinéticas após o embate relativa a cada uma das direções, ou seja, cada um dos corpos que estavam naquela direção. E atribuímos a soma das energias unicamente ao veículo que trafegava nessa direção. Aí, finalmente, aplicamos o princípio da conservação da energia, em que a energia I inicial é igual à energia final, ou seja, a energia que os veículos tinham no momento da colisão, na hora que eles colidem, é igual à energia do momento que eles saem dali, tá? Os veículos serão considerados pontos materiais, tá? Ou seja, eles possuem apenas massa, não tem comprimento, largura nem altura, tá? Vamos desconsiderar as rotações, já que, como eles são pontos materiais, ponto material não gira, só translada, tá? Vamos ter que encontrar o centro de gravidade dos veículos, que é o ponto em que a atuação de uma força provoca apenas movimentos de translação. Imagine que você está tentando equilibrar um caderno, um livro aí no dedo. O ponto onde você conseguir equilibrar esse caderno é o centro de gravidade do caderno, tá? Se você empurrar ele ali, ele não vai rodar, ele simplesmente translada, beleza? Para a maior parte dos veículos que tem, como a maior parte do nosso veículo tem motor dianteiro, o centro de gravidade fica próximo à alavanca de câmbio, entre a alavanca de câmbio e o console. E o coeficiente de atrito, se você utilizar a tabela, cite uma fonte. Eu coloquei um vídeo aí mostrando como estimar como medir o coeficiente de atrito lá com um mecanismo que o nosso colega aí que está fazendo o curso com a gente, o Maxwell, sugeriu. É um equipamento simples de fazer. Aí fica a seu critério. Se você achar que fica mais elegante, mais firme o seu laudo, com você medindo o coeficiente de atrito lá, você constrói o equipamento para você. Se você não quiser utilizar as tabelas, é sempre importante você citar de qual livro, qual foi a fonte que você encontrou aquele valor lá, tá bom? Aí tem aí para você encontrar o centro de gravidade. A distância entre os dois eixos, tá? Divide em 3. A primeira parte aqui você vai ter o centro de gravidade. O centro de gravidade pode ser alterado dependendo da distribuição de massa dentro do carro. Se colocar, tipo, dois passageiros bem grandes, tipo pessoas com mais de 100 quilos, na traseira de um Fiat Uno, por exemplo, você vai trazer o centro de gravidade bem mais para trás, tá? É bem praticamente impossível a gente levar isso em consideração. Você chega num local de ocorrência onde, por exemplo, tinham 5 pessoas dentro de um veículo, mas que teve óbito só de um, as outras foram socorridas, você não tem ideia de como foi a distribuição de massa lá dentro. Então, por isso, mais uma vez, a ocorrência de tráfego não é ciência exata, tá? Quanto mais informação você tiver, mais rico vai ser o seu laudo, melhor vai ser a sua estimativa de velocidade. Mas tem sempre essas coisinhas aí que podem atrapalhar, tá? No local, você encontra o sítio de colisão, tá? A área aí. Se você conseguir encontrar esse pontinho aqui, onde foi a colisão, legal. Mas você tem que ter em mente o quê? Que o deslocamento dos veículos, você vai buscar o deslocamento do centro de massa do veículo. Não importa se ele vai girar, se ele não vai girar. Olha aqui, esse veículo bateu a frente contra a lateral. Com esses dados aqui, ó, você observou isso, encontrou o local de colisão, você consegue ter uma estimativa melhor de onde é o centro de gravidade. Eu já fiz alguns testes. Se a gente calcula sem levar em consideração isso aqui, dá diferença pouca de velocidade, mas dá, tá? Então, o ideal é que você consiga encontrar o centro de gravidade, mas tenha em mente também que se você estiver muito próximo dele ali, isso não vai alterar muito a velocidade não, beleza?
Você precisa encontrar os ângulos de saída dos veículos, tá? Após a colisão. Geralmente a gente traça um eixozinho aqui. Como é que você mede esses ângulos de saída lá? Geralmente por triângulos retângulos, tá? Ou então se você tiver algum equipamento lá na hora para poder medir, você mede. Mas geralmente por triângulo retângulo. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Você traça uma linha lá, de onde você quiser. Podia ser uma linhazinha aqui, ó. Aí mede uma determinada distância. Pega aqui, ó, seno, divide pelo cosseno e encontra o ângulo, beleza? Na hora de fazer os seus cálculos, principalmente semana que vem, quando a gente for fazer o cálculo geométrico, aí não importa. Você pode pegar o vetor e trazer para o ponto de colisão aqui, tá? Para poder fazer os cálculos. Isso não altera em nada, porque o deslocamento de um vetor não altera o vetor. Beleza? Desde que você mantenha o ângulo, tá? Mantenha todas as três grandezas do vetor. O tamanho dele, você não pode alterar. A orientação, nesse caso aqui, é o ângulo, né? Que faz com essa horizontal. E o sentido. Então, se eu pegar essa flechinha aqui e trazer ela para cá, mantendo essas três coisas, ela vai continuar sendo o mesmo vetor. Por fim, a gente só vai... Nos exercícios, vocês vão ter que prestar atenção no seguinte, ó, a intensidade dos danos em um veículo colidido é função da velocidade do veículo colidente. Ou seja, nessa situação aqui, ó, esse veículo aqui é o veículo colidente, ele está colidindo nesse daqui. Esse método utiliza a velocidade de danos. Eu vou olhar esse carro aqui e falar, ó, tem dano de 30 km por hora. Aí esse outro aqui, ó, 20 km por hora. Eu calculo as energias e associo a energia inteira de tudo que eu achei, tanto a desse quanto a desse, para esse veículo aqui, porque ele é o veículo colidente, beleza? Quando eu resolver os exemplos ali, vai ficar mais simples para vocês verem, tá? Essas outras coisas aqui não precisa, porque são praticamente impossíveis de você medir no local, não precisa levar isso em consideração. E segundo, como eu disse para vocês, ninguém vai fazer laudo utilizando esse método, tá? Eu tenho mais algumas considerações para fazer, mas eu vou deixar para fazer essas considerações quando a gente concluir o curso, tá? Quando a gente concluir o curso na semana que vem, aí se der para a gente fazer um fórum, uma aula ao vivo, um encontro ao vivo, com a maior parte de participantes possível. Queria muita participação, principalmente do pessoal, tanto do trânsito, mas principalmente do pessoal da engenharia, da física, que a gente vai discutir isso aqui, tá? Além disso, de antemão, a minha opinião é não compre o livro, tá? Primeiro porque a parte boa dele eu vou ensinar a semana que vem, que é a geométrica. É bem simples. Então, e segundo que essa metodologia não tem fundamento, na verdade ela tem fundamento físico, mas ela não tem rigor científico. Ela não foi testada e além do mais, enfim, eu vou deixar para a gente discutir isso aqui quando todo mundo tiver noção desse método e do PCQM, tá? Quando todo mundo tiver essa noção das duas coisas, a gente vai fazer uma live e vamos discutir. Eu vou explicar para vocês por que eu não recomendo, tá? O método e por que eu tinha, principalmente por que eu quis ensinar, tá? Porque na minha primeira ideia, eu vou falar logo. A minha primeira ideia desse método aqui, gente, era criar uma tabela atualizada. Tudo que você, como eu falei, ó, todos os exercícios que eu resolver com isso aqui, eu resolvo com o PCQM. Então, qual que era a minha ideia? Olha, esse cara aqui precisa da velocidade de dano. O PCQM não precisa. Então, eu ia calcular as velocidades pelo PCQM. Aí, o que acontece? Quando eu calculo por esse método aqui, as velocidades dão inferiores. Por quê? Porque parte da energia foi dissipada nos danos dos veículos na colisão. Então, o que eu encontro de velocidade aqui, quando eu comparo com o PCQM, está faltando. E aí, essa energia que falta foi dissipada nos danos do veículo. Então, pensa comigo. Eu calcularia as ocorrências com o PCQM e com ele.
e aí comparava os danos no veículo, anotava, tudo bonitinho. Obviamente que para fazer um estudo de verdade a gente ia precisar de mais alguns métodos para corroborar o PCQM, tipo imagens, colisões que tivessem filmagens. A gente pedia para o pessoal da áudio e vídeo calcular as velocidades para a gente. Aí tinha o PCQM, se os dois corroboram, a gente tinha ferramenta para construir uma tabela. Era por isso que eu queria fazer isso. Estava bem animado mesmo para fazer esse método, para fazer esse trabalho. Só que quando eu comecei a fazer os exercícios, eu descobri algumas falhas no método que eu não tinha descoberto inicialmente. Nem eu, nem ninguém, porque o livro está publicado aí desde 2014. Enfim, tenho em mente que esse método aqui vai servir para a gente fixar o que se busca no sítio de colisão, principalmente questão de deslocamento de centro de massa, ângulo de entrada, ângulo de saída. Então, principalmente para os novatos, você vai estar fixando. Olha, quando você chegar numa ocorrência de tráfego, você vai procurar esses vestígios que já vão estar, durante a resolução dos exercícios, que vão estar fixando na sua cabeça, tá? E quando a gente concluir o curso, eu dou os meus argumentos para dizer para vocês por que esse método não deve ser utilizado. Nos exercícios que eu elaborei para vocês, o método funciona, tá? Você vai ver que as velocidades são parecidas com as que a gente vai encontrar semana que vem. A gente vai resolver esses exercícios por esse método. Semana que vem a gente vai resolver eles novamente, tanto geometricamente como analiticamente, e vocês vão ver que as velocidades são muito parecidas. Aí beleza. Para nós aqui vai servir, mas para o dia a dia nós não vamos aplicar. Na verdade, quer dizer, se é perito, você tem liberdade para aplicar o que você achar que pode. A minha opinião é que o método não deve ser aplicado, tá? Mas que ele serve como ensino, como ferramenta de ensino, beleza? Então, eu vou interromper essas considerações aqui e vou partir para a aula propriamente dita. Valeu, abraço, até a próxima.